Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Hoje o tema, conforme foi anunciado, será sobre Gandhi. A gente vai ter uma pequena modificação de organização de tempo no programa, né? A nossa parte dos encarnados vai ficar um pouco menor e a gente vai disponibilizar um pouco mais para os desencarnados, né? Dizem que eles sabem mais do que a gente, né, pessoal? Dizem, né? A gente se desconfia, né? A gente tem uma leve desconfiança que eles estão mais bem informados. Então, e aí fica um convite para quem está ouvindo, porque o povo que ouve também é meio desencarnado, sabe? Eles não aparecem muito não, eles não gostam de falar muito não. Mas fica aí o convite para vocês sugerirem temas e também para vocês enviarem perguntas. Hoje, no final do programa, se eu esquecer, por favor, vocês me lembrem, né? Vamos já escolher o tema do próximo programa para poder a gente já ir pensando, amadurecendo, e que vocês possam mandar perguntas para nós e também para os amigos espirituais, né? Manda pergunta e de acordo aí com o tema a gente vê para onde direciona. Bem, nosso tema hoje é Gandhi, né? Mahatma Gandhi, o grande líder indiano, mas um líder mundial do século XX, que liderou a luta de libertação, né, da Índia em relação à Inglaterra, porque a Inglaterra tornou a Índia uma colônia dela, né, era submetida a ela, como o Brasil foi colônia de Portugal, né, só que no caso da Índia foi bem mais recente, né, foi logo após a Segunda Guerra Mundial que ele conseguiu, né, que o povo indiano conseguiu essa libertação. Mas o que chama 43, 45, 45 foi a guerra. Da guerra eles, né? Tinha pavor de japonês por causa disso. Mas 70 anos. Isso, 70 anos, né? Cerca de 70 anos, 70 e poucos anos. Isso. Mas não, 70 fechado. A guerra, né? A Segunda Guerra. Terminou. Isso. Porque o que acontece? Na verdade foi todo um processo, né? Não foi, vou libertar e pronto, não é assim, né? Ainda é um país riquíssimo. É importante a gente lembrar que na época a Inglaterra era o país mais poderoso do mundo. A Inglaterra era o que os Estados Unidos é hoje, era a maior potência, com maior arma, com maior riqueza, com maior poder, etc, etc. E o que impressiona mais, além da coragem, né, imensa do Gandhi, é a forma como ele conduziu essa libertação. Porque é muito fácil se fazer as coisas à base da violência, né, instigando a violência. É muito fácil no mundo atrasado como a Terra a gente alimentar a revolta, o ódio, é muito fácil. Basta ver que o povo hoje está se matando aí para time de futebol. Então o que acontece? E aí o Gandhi, qual o diferencial? O que é que chama a atenção no Gandhi? É a forma inteligente e não violenta com que ele conduziu esse processo. Ele conseguiu isso. E conseguiu, exatamente, ele conseguiu. Então, e virou um modelo de uma ação social, né, de como a gente agir para melhorar a sociedade sem violência. Porque a violência é o comum do mundo atrasado, né? Cria um grupo, treina, dá arma, consegue financiamento, etc, etc. Só que a gente sabe que não resolve, né? Acaba gerando mais violência. Mais violência. Todas as revoluções que a gente tem notícia, que foram feitas para, entre aspas, o bem, para libertar o povo, não sei o que, com violência, acabou piorando e muito a situação. Então, Gandhi vai trazer essa lição e Gandhi vai conseguir uma coisa bonita. Ele vai aplicar na luta pela melhoria social, no caso a libertação, ideias da religião, né? Então é uma vivência religiosa, na verdade. Gandhi vai encarar a luta de libertação da Índia como uma vivência religiosa, como uma aplicação dos princípios da religião. Isso é que é interessante, é inovador. E aí o Gandhi vai, e é considerado também um dos grandes estrategistas, né, da história, certamente um dos maiores do século XX, ele vai ter ideias geniais para começar a boicotar ou a pressionar a Inglaterra a libertar a Índia, né? E aí ele vai elaborar a ideia da não cooperação, que eu acho que é o conceito principal que a gente vai trabalhar hoje. O que é a não cooperação? Parece uma coisa assim, mas é profundamente de uma compreensão espiritual. Por quê? Parte de que compreensão? O mal só existe porque nós alimentamos. O bem existe porque Deus existe, a gente se vincula a Ele. Mas o mal não existe, né? Um Deus do mal. O mal é algo artificial. O mal só existe porque nós, seres humanos, alimentamos. Então, o que é a não cooperação?
A não cooperação não é, eu vou lá pegar uma arma e vou botar uma bomba e vou destruir o mal. Não. A não cooperação é, pare de alimentar o mal. Fazer o bem. Né? Não, na verdade é pare de alimentar o mal, né? Nesse sentido. Por exemplo, o que é que ele fazia? Naquela época o mal para a Índia era a Inglaterra que dominava. O que é que ele dizia? Não vamos apoiar nada que seja da Inglaterra. Nós não vamos fazer guerra, não vamos fazer nada. Por exemplo, um enorme interesse da Inglaterra, vender tecido, que na época uma das maiores indústrias era a venda de roupa. E ele dizia, vamos fazer uma campanha, a partir de agora ninguém vai usar roupa na Inglaterra. Olha que coisa inteligente, não precisou matar, não precisou botar bomba, vamos fazer uma campanha. Eles faziam por dentro Vamos fazer uma campanha, exatamente. Aí ele mobilizava as pessoas, vamos fazer um dia de oração para nos prepararmos. E a partir daí vamos nos livrar de todas as roupas inglesas, porque são essas roupas que estão alimentando a opressão. Quer dizer, ele corta aquilo que está alimentando o mal pela raiz. Né? E aí o que acontece? Ele vai pegar, e aí outra coisa do Gandhi muito bonita é que ele sempre aplicou nele as coisas que ele pregava. Então o que é que ele faz? Ele vai pesquisar como é que eram feitas as roupas na Índia antigamente. Era num tear e etc. Ele vai descobrir, vai construir um tear e vai começar a fabricar as próprias roupas. E aí vai começar a dizer, olha, agora vamos... Quer dizer que o país dele indiretamente começou a crescer, né? Exatamente, teve um impacto econômico. Exatamente. Não estava. Se tornaram, e aí ele fez uma imensa campanha nacional para que eles começassem a usar roupas deles, não roupas inglesas, fabricadas. Olha aí, né? Aí a gente vê uma inspiração profunda, quer dizer, não é essas ideias todas tão simples e tão profunda, né? Com tanto impacto, quer dizer, pegou ali o que estava acontecendo. Então, foi um dos meios, né? E aí ele disse, a não violência, ninguém vai combater. Se eles vierem prender a gente deixa. Nós não vamos combater. Tem uma parte, até no filme que está aí no blog, eu vou colocar, é o filme Gandhi. E aí no filme as pessoas são mobilizadas, porque é um grande perigo. Quando você mobiliza muitas pessoas num planeta atrasado, o perigo da revolta explodir é muito grande. A história prova isso. Né? Por quê? Porque você não pode agradar todo mundo. Não, e a maioria carrega muita revolta, quer aproveitar aquele momento, não para resolver o problema, mas para quebrar, extravasar e atacar. E aí tem uma reunião em que os ânimos começam a se inflamar, e aí diz, não, pois eu estou disposto a dar minha vida, matar e morrer, não sei o que. E o Gandhi escuta, se levanta e diz, eu estou disposto a dar a minha vida por essa causa, mas eu não estou disposto a matar por ela. Aí aquele banho de água fria na revolta. Geladíssimo. Gelado, né? Então, Gandhi ele vai ser esse exemplo de uma pessoa profundamente ativa, profundo, porque você imagina, ele não está desafiando uma prefeitura qualquer, ele está desafiando o país mais poderoso do mundo. E que ele, indiretamente, era submisso. Ele era submisso, e até determinado ponto é interessante ver a trajetória dele. Ele é de uma família classe média, mas ele vai estudar na Inglaterra, se forma em direito. Ele era um advogado, usava seu palitózinho formal. Assim, e o que ele tentou com a Inglaterra, na verdade, era que a Índia fosse uma parceira de igualdade. Depois de muitos anos que ele viu que não tinha jeito de convencer, ele disse, não, então nós não queremos. Então foi todo um processo dele mesmo, porque foi ontem que aconteceu isso. Exatamente, não é uma coisa, não é isso. Ele morre em 48, né? Ele é assassinado em 48. Então o que acontece? Foi todo um processo dele tentando conciliar sempre. Quando ele vê que não dá mais, ele apela para mas ainda assim com a não violência. Então, ele vai sempre elaborar, tem um outro episódio que também foi valiosíssimo, está no filme também, que foi conhecido como a Marcha do Sal. Porque uma das grandes fontes também de angariar recursos da Inglaterra é o Mar da Índia, né? A extração do sal. E eles foram tão cruéis que eles proibiram qualquer outra pessoa de extrair sal do mar. Quer dizer, o mar é nosso, só quem pode vender sal e comercializar o sal somos nós. Resultado, Gandhi faz uma marcha pelo país
todo, mobilizando as pessoas, avisa para o governo, Gandhi faz uma marcha pelo país todo, extrai sal do mar, só que pela lei inglesa, só quem podia extrair sal, só os ingleses poderiam extrair sal do mar da Índia. Olha que legal, né? Muito bom. E vendiam caríssimo para os próprios indianos. Ele faz uma marcha que mobiliza o país todo, avisa para os ingleses, olha, eu estou indo lá no mar e vou extrair sal. Vai, ele, a multidão toda, eles começam a extrair o sal do mar e aí vai todo mundo preso. Só que isso é educativo, começa a mostrar para as pessoas o absurdo. Assim, poxa, como é que a gente está num país que os ingleses podem fazer uma extração daqui do nosso mar e nós não podemos? E isso, né, a gente vai para a cadeia por causa disso. Então são atitudes corajosas, são atitudes de desafio, mas nunca de agressão, de violência. Como é que consegue? E são exemplos para a gente ver que é possível a gente pensar. Né? E aí o ponto central dele é esse: é não colaborar com a violência, é não colaborar com a injustiça, é não colaborar com aquilo que está errado. Porque o que está errado só se sustenta quando a maioria, por negligência, muitas vezes colabora. É o que ele dizia, diz, como é que 100 mil ingleses vão dominar milhões e milhões de indianos? Basta a gente não colaborar. Basta a gente não aceitar. E os ingleses aceitavam isso? Não, eles não aceitavam. A questão é que ao longo dos anos foi tendo uma repercussão mundial, né? E as pessoas foram tomando conhecimento, né? Imagina que absurdo. Gandhi e milhares de indianos presos, por quê? Porque foram extrair sal do mar. Do próprio mar. Quer dizer, uma coisa que foi chamando... Se você tivesse uma casa e não pudesse dispor. Quer dizer, é o seu país, você não pode pegar sal do mar do seu país, porque um estrangeiro proibiu. Um chefão. Então, o que Gandhi foi fazendo? Foi tomando várias atitudes para educar o povo, educar a opinião mundial, inclusive a opinião dos ingleses. Que os próprios ingleses começaram a se dar conta, nós estamos sendo muito injustos. Porque o que Gandhi fazia? Ele tornava visível a injustiça. Então isso foi ao longo de décadas, ação a ação, pouco a pouco ele foi mostrando. Ele deve ter levado muito. Ele apanhou muito, ele ficou muito tempo na cadeia. Obviamente tentaram subornar ele de todo que é tipo e jeito. Imagina quanto dia ele não está envolvido numa situação dessa. Tem um episódio, até quando ele foi para a Inglaterra uma das vezes, já vestido a caráter, né? É bem interessante. E aí ele vai encontrar com o rei, e o rei disse que ele tem que se vestir. Ele disse, olha, estou vestindo do meu jeito. Aí se encontrou... A roupa, claro. Mas quer dominar, né? Aí ele se encontrou com o rei e saiu, né? Depois os repórteres perguntaram, mas você não acha que está pouco vestido para falar com o rei da Inglaterra? E ele disse, eu acho que ele estava vestido por nós dois juntos. Ele já tinha roupa demais. Se é por gosto, para mim ele tá roupa demais. Vamos mandar aquele tiro, então? Eu não pedi para ele tirar dele. Exatamente. Eu estou respeitando. Eu acho que está com roupa demais, mas eu respeito. Então se ele acha que eu estou com roupa demais, então eu respeito também. Prepotência. E aí ele foi lá, aí ele pediu para... Ele não ficava hospedado nos hotéis dos chefes de estado, né? Escolhia sempre uma casa num local pobre para se hospedar. E aí uma vez ele passeando lá em Londres e tal, olhando as vitrines, ele parou numa loja. Isso com a roupa de indiano? Com a roupa de indiano. Nunca tirou a roupa dele. Aí lá com a roupa dele e tal, foi pro parlamento e etc. Eu sou assim, se quiser, como diz a música do Paulo Gabriel, se quiser gostar de mim, eu sou assim, né? Eu sou assim. Não quer. E aí ele foi, disse que ele estava olhando lá as lojas de joia, e ele olhando muito admirado, né? E obviamente os diplomatas lá que estavam de plantão para, né, puxar o saco e auxiliar, né, achou que ele estava, né, encantado com a joia, chegou e disse, olha, o que o senhor quiser, o senhor pode escolher, que é presente da Inglaterra. Aí ele sorriu e disse, não, meu filho, eu estou aqui admirado, quanta coisa existe que eu não preciso. Então eu não preciso de interessante, né? Eu não preciso nada disso. Enfim, então uma pessoa que não cedeu. E há um depoimento, porque antes da Índia, a militância dele social começou na África do Sul.
Ele era indiano, se formou na Inglaterra, foi para a África do Sul e depois que ele foi para a Índia, né? O filme retrata isso, eu acho que vale a pena ver. E aí tem um depoimento do cara da África do Sul, né, que também era um regime extremamente injusto, ainda pior do que talvez pior do que o da Inglaterra em relação à Índia. E quando ele vai embora e tal, acabou ficando amigo, né, do cara. E aí é um general, ele diz o seguinte: como é que você vence um homem como esse? Você não tem como, nada o atrai. Dinheiro, festas, poder, mulher e presente. Então, no fundo é isso, entendeu? Como é que corrompe uma pessoa dessa? Se ele não quer. Como é que a gente vai dominar? Exatamente. Como é que domina? Como é que seduz, né? No sentido de acalmá-lo. Não, vai descansar, etc, etc. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho, se acalma, ceda acolá e tal. Então ele teve essa vida coerente e diante dessa vida ele se tornou um grande líder do povo, né? E o grande desafio dele foi esse, foi liderar o povo, mas de uma maneira não violenta. Então ele tinha pressão da Inglaterra e tinha pressão interna. Isso não vai adiantar, não faça isso. Lógico, devia ter muita gente. Né? Vamos partir para as armas, já tentamos tudo, e etc, etc. Então esse foi um grande desafio dele, ele sempre se manteve totalmente coerente com isso. Então assim, eu acredito que ele seja uma das grandes referências de luta social, de mudança social, né? De uma maneira corajosa, de uma maneira firme, mas nunca de uma maneira destruidora, nunca de uma maneira violenta, agressiva, de pegar em armas, de matar, etc. Talvez sirva para a gente as lições dele, né? Sempre quando eu vejo alguma coisa no Brasil, eu fico me perguntando, sim, né? Será que nós não precisaríamos de um Gandhi e de posturas como o Gandhi, no sentido de dizer, eu não concordo, vamos brigar, mas sem violência, né? Não vou apoiar isso. E aí Gandhi fez isso, né, das mais diversas maneiras, inclusive quando alguns casos, né, vou contar só, quando a multidão começou a ter uma guerra entre hindus e muçulmanos, né, que são as duas grandes religiões da Índia, Gandhi fez um jejum e disse que iria morrer se aquela briga não acabasse. Ele passou quase 20 dias, um mês. Devia dar salvo. Ele disse que ia morrer. Se fosse assim, é melhor morrer. Não concordo. Eu prefiro morrer do que eu participar disso daqui. Então ele era um homem de atitudes fortes e firmes, né? Não vamos pensar que Gandhi, né, era aquela coisinha delicada. Não, ele era extremamente firme, extremamente corajoso. Tem uma entrevista de um neto dele, né, que disse que mesmo ele velhinho, depois que fazia jejum, quando ele dava um tapa nas costas, era firme. Então, é o neto dele que diz, não sou eu. Então, Gandhi era um espírito... Na verdade, ele fala isso. Uma coisa bonita do Gandhi é que ele é muito autêntico. Então, quem quiser pensar no Gandhi como uma pessoa muito, né, frágil ou delicadinho e tal, não vai ler a vida dele. Porque, além de não ser, ele mesmo disse que não é. Então, o Gandhi sempre foi uma pessoa muito agressiva. Ele diz isso dele. Então, a grande luta dele foi transformar essa agressividade numa atitude não violenta. Então, isso é bonito também do Gandhi. Interior, exatamente, né? Ele não se esconde, né? Por isso se esconder. Eu virei um mito, então vou fazer de conta que eu não tenho problema. Ele se reformou antes de tomar isso. atitude. E ele fala isso. Tem um livro bem grande, que é a autobiografia dele, quer dizer, ele contando a história dele. Ele é de uma honestidade desconcertante. Ele simplesmente diz a agressividade dele, as dificuldades dele em relação a tudo. Ele não esconde nada. Então ele é muito autêntico também, né? E tinha essa relação, obviamente, conquistou a admiração das pessoas por conta dessa coerência dele, né? E sempre colocando a vivência dele antes de qualquer coisa. Então, primeiro ele tinha que ser coerente com aquilo ali. Depois que ele era, ele propunha. Depois que ele passou a fabricar as roupas dele, depois que ele mudou, disse, vamos fazer isso. Então, é um espírito de uma coerência muito grande nesse sentido. E aí eu separei só 2 trechozinhos, né, de uma biografia dele que eu indico, que é do Louis Fischer, vai estar aí, né, pelo menos a capa do livro, para quem quiser, em relação ao Cristo. É um repórter inglês, um repórter super... Isso que eu ia perguntar, como é que era a relação dele? Isso, olha aí. Com a religião. Com a religião, né? Ele era hindu, né, de tradição hindu.
profundamente religioso, nunca escondeu isso, né? Ele se dedicava muito à religião, orava muito. Qual era a religião dele? Hindu. Mas há um caso bem interessante dele. Deixa eu procurar aqui, cadê? Está aqui, pronto. Desse repórter. Esse repórter é um repórter super conhecido da época, que conviveu com ele várias vezes, né? Que ele se hospedava na casa dele, que acompanhou toda a luta e a vida dele. E esse que o livro vai estar aqui no blog. E aí ele conta um episódio bem interessante, né? Ele fala aqui, eu vou ler só o trecho. Em 1942, quando eu era hóspede de sua casa, na casa do Gandhi, notei a única decoração que havia nas paredes de barro de sua pequena choupana, falando do Gandhi. Uma estampa em preto e branco de Jesus Cristo, sob o qual estava escrito: Ele é nossa paz. Nossa paz, né? Embaixo da figura de Jesus. E aí o repórter perguntei-lhe o que significava aquilo, né? Porque eu vou pra casa dele, né? Uma choupanazinha e tal, tudo simplesinho. Só tem um quadro na parede, né? O papel de Jesus escrito: Ele é nossa paz. É de estranhar, né? E aí o que ele diz: você não é cristão, observei-lhe eu. Eu sou cristão, hindu, muçulmano e judeu, respondeu Gandhi. E isso fazia dele um cristão muito mais cristão do que a maior parte dos cristãos. Ele acreditava em tudo. Em outra passagem, né? Aí o repórter vai colocar aqui: por fim, Gandhi abraçou o Cristo, mas repeliu o cristianismo. Ele foi um dos maiores críticos das religiões cristãs e definiu sua atitude com maior clareza na Associação Cristã de Moços, né, no Ceilão, em 1927. Se naquela oportunidade eu tivesse de enfrentar somente o Sermão da Montanha e a minha Gandhi dizendo, né, se fosse pelo Sermão da Montanha e a minha própria interpretação dele, declarou Gandhi, eu não hesitaria em dizer: ó, sim, eu sou cristão. Mas negativamente posso dizer-vos que muita coisa que passa por cristianismo é a negação do Sermão da Montanha. Então, assim, pelo Sermão da Montanha, Gandhi se diz cristão. Pelas religiões cristãs, Gandhi não é cristão. Então, tem muita exatamente, ele via a essência, né? Ele via a essência do cristianismo. E é interessante, já para concluirmos, essa ligação de Gandhi com o Sermão da Montanha, que me lembrou também a primeira reunião mediúnica de Eurípides Barçanufo. Eurípides era católico, tinha lido a Bíblia, embora não pudesse na época, um padre emprestou, ele leu. A primeira reunião mediúnica que ele foi, ele faz a seguinte questão mental: se os espíritos de fato podem se comunicar pelos mortos, eu peço que João Evangelista, o apóstolo, venha se comunicar pelo médium Aristides. Então, não queria nada. Não por qualquer coisa, não é só o evangelista, escolheu o médium. Depois quanto é que ele escolheu Aristides? Pelo médium Aristides, para me explicar o Sermão da Montanha. O ponto que chamou a atenção em toda a leitura da Bíblia para o Eurípides também tinha sido o Sermão da Montanha. E tinha coisas que ele não tinha entendido, senão ele não tinha feito esse pedido. Resultado: o médium Aristides se levantou no meio da reunião, explicou o Sermão da Montanha e no final disse: paz, João, o Evangelista. Só, né? Agora, agora vamos ver quem é Eurípides, né? Por que o Eurípides pediu o médium Aristides? Vocês sabem? Porque o médium Aristides era analfabeto. Era um médium. Não tinha nem para onde inventar. Como é que o Aristides. Você vê? O que acontece? Olha que perspicaz, né? E ele não falou para ninguém, ele pediu em prece. Porque João veio, né? Quem conhece a vida do Eurípides já sabe, ele está profundamente ligado desde o início do cristianismo ao Cristo e a João Evangelista, né? Porque depois que ele foi Marcos, sabe que a gente se apaixona pelo Eurípides, né? Vendo os livros, vendo toda a tua explanação, a gente se apaixona por ele. Né? Porque ele vem como Marcos, né? Que leva o nome do nosso grupo. Depois logo que ele desencarna em Nazaré. Ele foi morto pregando o Evangelho em Nazaré. Foi. Desencarna, o Lisandro já tinha desencarnado, vem recebê-lo e o Marcos está com um olhar triste, porque ele queria continuar a tarefa.
Aí o Lisandro Bezerra consola, disse: não se preocupe, já já a gente volta. Ele reencarna e ainda encontra com João Evangelista. E foi educado por um discípulo direto de João Evangelista. Por isso essa ligação, por isso o João Evangelista atendeu o pedido, né? Não foi por causa... Nós somos amigos, né? Não, afinal de contas a gente se conhece há quantos milênios, né? Custa nada eu ir lá dar uma mensagem. Se identificaram, né? Então, me chama a atenção isso, quer dizer, essa ligação tanto do Gandhi quanto do Eurípides em relação ao Sermão da Montanha, né? E aí, para encerrar, Gandhi vai dizer: olha a ligação dele. Se todos os livros da humanidade fossem perdidos e ficassem apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. A partir daí se fazia tudo. A essência está aí, o resto é só para comentar, para ver se entende. Olha que coisa interessante, né? Então, nesse sentido, Gandhi é, né, palavras dele, cristão. Se for pelo Sermão da Montanha, se for pelas religiões, não. Ele não concorda com nada. Tem tanta coisa dentro das religiões que a gente também não entende. São longas histórias. Tema do próximo programa. Agora eu lembrei, vocês estavam esquecendo já, né? Olha aí. Eu tenho 2 temas para sugerir. Vamos votar. Eu vou colocar no blog para ver se o povo aparece. Ver se vocês aparecem, gente. Eu só vejo vocês na contagem. Mas é os que estão ouvindo. Vocês votam aqui. 2 temas que eu pensei. A gente poderia trabalhar sobre pátria do Evangelho e a crise moral que estamos vivendo. O outro, temas cabeludos, né? E o outro seria, também não é um tema fácil, mas é um tema também atual e importante, uma reportagem que eu li recente, né? É um tema que a gente tem visto há algum tempo: depressão na adolescência. E como tem? Tem muito e está crescendo. Eu estava lendo alguma coisa sobre isso também. Votação. Meu Deus do céu. Temos 2. E aí, Cida, qual dos 2? Eu acho adolescência. Depressão na adolescência, um voto, ideia? Depressão, com certeza. Bem, temos 3 votos para depressão na adolescência, mas é um tema que está preocupando as famílias. Eu vou colocar no blog a votação. Vocês que estão ouvindo aí no blog, gente, votem, mostrem que vocês estão vivos. É só clicar, não paga nada, tá certo? Não, mas por enquanto já temos 3 votos a favor, né, da adolescência, mas vai vencer a maioria. É um tema que está preocupando muito. Sim, muito, com certeza. muitas famílias. Com certeza. Quem tem adolescente em casa, tá bastante, meu Deus, tem que se preocupar mesmo. Tá sim. Porque tem muita liberdade, muita... Vamos deixar para o próximo programa, senão a gente... Não, sim, vamos lá. Aparentemente tem tudo, né? Vamos para a prece? Você faz a prece para a gente? Só rapidamente para a gente. Ele deve fazer as perguntas. Amado Mestre Jesus, nossa Mãe Santíssima, nós te agradecemos, Jesus, por mais esse encontro, por mais essa reunião, por mais essa oportunidade de conhecermos esses grandes vultos da nossa atual encarnação. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e por toda essa ajuda que temos recebido nesta reunião. Que a espiritualidade continue nos orientando, continue nos intuindo e que a gente cada vez mais possa assimilar todas essas coisas maravilhosas que estão sendo ditas. Obrigada, Senhor, e fique conosco agora e sempre. É com alegria que compartilhamos esse momento com vocês, colocando-nos à disposição para as reflexões, para o diálogo, para as respostas possíveis aos vossos questionamentos. Pode começar. Pode fazer as perguntas? Sim, pois não. Qual a lição do ponto de vista espiritual que podemos tirar a vida de Gandhi? Podemos tirar da vida de Gandhi, deve ser, né? Podemos falar que, do nosso ponto de vista, a grande lição é: sois filhos de Deus. Como um homem, um único homem, foi capaz de mobilizar, de transformar o curso da história, de mudar corações, de aplacar ódio de milhões, porque ele se reconheceu como filho de Deus. Isso deve nos fazer refletir o quanto podemos e poderemos fazer
se sintonizarmos com o mais alto. Se de fato lutarmos aberta e honestamente para transformar as nossas inferioridades e nos colocarmos a serviço de uma causa elevada. Grande está entre os grandes exemplos do que o ser humano é capaz quando se coloca a serviço do mais alto. Muitas vezes encontramos amigos e irmãos muito bem intencionados, dedicados, laboriosos, mas que não entenderam esse ponto essencial a uma profunda transformação: colocar-se a serviço da causa do bem, colocar-se a serviço dos ideais sublimes, não calculando perdas e ganhos, não somando vantagens e desvantagens, não. Gandhi é o exemplo do espírito que disse do fundo da alma: estou a serviço dessa causa. O que for necessário viverei, o que for elevado farei. É uma grande lição, porque a cada um que compreender essa lição, não tenha dúvida, se tornará um transformador de si mesmo e da realidade social a qual tem contato. É igual, pode ler. É tudo. Gandhi foi contrário à alimentação carnívora. Como avaliar essa atitude? É importante sempre entender que cada opinião defendida parte do espectro da evolução espiritual. Certamente, para espíritos que atingiram como ele um patamar de nutrição superior, a alimentação carnívora pode ser dispensada. Certamente, Gandhi também honra as tradições que alimentaram o seu espírito desde a infância, o que de forma nenhuma contradiz a orientação do Livro dos Espíritos, quando estes respondem a Kardec: em vosso estado evolutivo a carne é necessária. Obviamente se dirigiam aos espíritos do século XIX e aos espíritos em geral da humanidade. É importante sempre entender a cultura, o estado espiritual, os objetivos, para que não vejamos contradições onde não existem. Resumimos nossa resposta dizendo: quando a humanidade alcançar um patamar como o de Gandhi, e mesmo antes mesmo um tanto abaixo dele, a alimentação carnívora se tornará desnecessária. Mas não podemos perder de vista: vai ser a evolução emocional que irá torná-la desnecessária. De nada adianta uma evolução de fachada. Não ter determinado tipo de alimento para se achar evoluído é uma grande ilusão, porque aquilo que não é fruto natural da evolução espiritual se torna uma máscara falsa que gera problemas muito maiores. Que cada um avalie as suas reais necessidades de acordo com o seu íntimo, de acordo com a autoobservação, e defina em que estágio estou e o que eu preciso. Fugir disso é complicar-se desastradamente ante as leis de equilíbrio que regem o universo. Posso fazer uma pergunta? Pois não. É válido a gente não comer carne numa reunião mediúnica? Antes de uma reunião mediúnica? O que condenamos e o que condena a lei de Deus é sempre o excesso. É importante que cada um descubra. Se eu, indivíduo A, comi um pouco de carne e isso me prejudicou, eu evito. Se eu, indivíduo B, não comi, mas me senti fraco, com dificuldade de concentração, e se eu comer uma pequena quantidade, não irá me fazer mal, eu devo comer. Depende de cada um. É importante observar isso. Quantos indivíduos somos na Terra? Quantas histórias espirituais ao longo dos últimos milênios? Quando eu me refiro à tradição que alimenta Gandhi, é importante entendermos. Muitos dos espíritos da Índia
pararam com a alimentação carnívora há 1 milênio, há 1500 anos. É uma transformação profunda. Não se pode propor a um indivíduo que, nos últimos 5, 10 mil anos, se alimentou de carne e pare instantaneamente. Cada conquista espiritual é lenta e deverá ser feita em bases verdadeiras e de cada um exatamente. Portanto, o que vemos de negativo são regras absolutas, porque torna o indivíduo que não é capaz, muitas vezes em um fingidor, levando a erros muito piores do que uma conduta honesta em relação a qualquer tema, inclusive a alimentação. Jesus, entendendo isso, nunca condenou a alimentação de ninguém, mas se fazendo pequeno, sempre se alimentou em conjunto com os apóstolos, inclusive de carne. Muito obrigada. Qual a relação entre a influência que Gandhi exercia sobre o povo e sua conduta? Conforme o Cristo ensina, sois o sal da terra. Uma pequena quantidade de sal é capaz de salgar uma imensa porção de alimento. Uma pequena quantidade de fermento é capaz de levedar grandes quantidades de massa. Um indivíduo verdadeiramente devotado é capaz de mobilizar milhões. Gandhi mostra o que o Cristo deseja de cada um de nós. Sejamos nós pequenos missionários, mas missionários sinceros do bem. E mobilizaremos as pessoas ao nosso redor. E seremos capazes de consolar, de sustentar e indicar o caminho da luz. De onde vem essa força? De uma coerência profunda, não de perfeição, mas de uma coerência profunda em sua busca, em acertar, em tornar-se um instrumento de Deus, a difundir o amor e a tolerância em corações ainda adoecidos. Este poder não é exclusivo desse espírito. Este poder é de todo e qualquer espírito que deseje verdadeiramente colocar-se a serviço de Deus. Qual a relação de Gandhi com o Evangelho? Gandhi é o exemplo de um verdadeiro cristão. É uma relação de vida. É uma relação de prova que o Sermão da Montanha é sim viável, possível de ser vivido e ser aplicado em todas as questões do mundo, políticas, sociais, emocionais, financeiras. A relação deste amigo é a relação de um verdadeiro cristão, inspirado pelo Evangelho, inspirado por outras tradições que também se originam na esfera do Cristo, com o desejo que sempre colocou acima de tudo, o desejo de servir. Poderíamos ter algumas informações sobre a atuação de Gandhi hoje? Gandhi é um espírito profundamente vinculado ao Evangelho real. Um espírito que teve ligações com o verdadeiro cristianismo no passado e que hoje movimenta-se na esfera espiritual do Oriente a insuflar a verdadeira vivência do Sermão da Montanha. É um espírito que atua estimulando a compreensão e a paz. Suas atividades se desdobram desde o socorro, que poderíamos chamar de enfermaria espiritual, a cursos sublimes de autoconhecimento. Porque espíritos dessa grandeza nunca se tornam apenas teóricos. São indivíduos que buscam a dor no mundo, que buscam consolar corações,
E talvez assuste a muitos dizer que tantas e tantas vezes esse amigo espiritual visita as regiões de maior miséria e de maior desamparo para com as suas próprias energias, com a doação de seu coração, acalentar mães e crianças em desespero. E por isso mesmo ele é capaz de desenvolver em nosso plano encontros com metodologias sublimes que auxiliam a milhares e milhares de espíritos a se autoconhecerem e a buscarem uma coerência emocional mais profunda com as leis de Deus. Destacamos isso para que se entenda: a verdadeira grandeza está sempre ao lado das maiores dores. Obrigada. Terminaram as perguntas. Agradecemos a todos a oportunidade de falarmos desse espírito amigo, porque os cristãos sempre se tratam como amigos em nosso plano, independente de qualquer grandeza que carreguem ou que não a tenham conquistado. Queremos concluir lembrando um trecho do livro das Revelações do apóstolo João, onde ele fala que nos tempos de transformação profunda da terra, ou no final dos tempos, na linguagem apocalíptica, só haveriam dois grandes grupos de indivíduos no planeta: os justos e os injustos. É importante que entendamos: não será o rótulo que tantas vezes se transforma em máscara torpe que irá definir a situação de cada um de nós, mas apenas uma única e exclusiva coisa: a capacidade de amar verdadeira. E quando falamos capacidade verdadeira de amar, dizemos capacidade de doar-se para amparar o que mais sofre. Desejamos a todos uma semana de equilíbrio e paz, e que o Cristo possa iluminar nossos corações, nos possibilitando os encontros futuros, para que o seu amor se expanda em todo o mundo. Muita paz do vosso irmão e amigo Caibar Júnior.